Efésios, capítulo de número 4. Efésios de número 4. Hoje a palavra com o tema a frequência. É muito importante que você esteja bem atento. Hoje é uma palavra de ensinamento. Então você tem que estar bem ligado mesmo. Não deixa nada te tirar a atenção para você entender aquilo que Deus quer falar com você nessa palavra de ensinamento. O texto diz: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Olha que coisa linda. Um só Deus e Pai de todos. Diga comigo: Deus é Pai. Diga mais forte: o qual é sobre todos e por todos e em todos. Preste bastante atenção nisso. Por que algumas pessoas conseguem ter um relacionamento mais próximo, mais íntimo, e se torna uma pessoa naturalmente diferenciada? E outros, na verdade, parece que Deus está tão longe, parece que Deus está tão distante. Nós vamos entender, eu não estou falando, na verdade, de problemas, adversidades, lutas, todos nós enfrentamos, mas eu estou falando de vida com Deus, de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus. Se a gente observar, nós vamos notar, eu quero que você esteja bem atento quanto a isso, tudo está ligado exatamente à comunicação. Em outras palavras, a comunicação dessa pessoa com Deus, ou a forma que ela ouve a Deus. O que vai fazer na nossa vida a grande diferença é a partir do momento que nós temos uma comunicação muito clara realmente com a pessoa de Deus. Então vamos entender um pouquinho a respeito da comunicação. Escute só. A comunicação, na verdade, ela está associada à linguagem, aquilo que se fala, e à interação. Entenda bem isso. A comunicação, ela está muito ligada à linguagem, aquilo que se diz, e à interação em relação a isso, de forma que representa a transmissão de mensagens entre um emissor e um receptor. Então nós vamos entender, para que haja uma comunicação, tem que ter alguém que emite e alguém que recebe. E essa linguagem, ela tem que ser muito clara, e quem recebe tem que estar muito atento, para receber da forma que essa mensagem ela é transmitida. Então, a comunicação é muito importante em relação à interação. E a gente vai observar que para que haja uma comunicação tem que existir o emissor, tem que existir a mensagem e tem que existir o receptor. Então vamos lá. O emissor, é lógico, é aquele que libera a mensagem. O receptor é aquele que recebe a mensagem. E é lógico, nesse projeto existe um processo, existem códigos, que são processos que, na verdade, são utilizados na mensagem. Isso significa o quê? Que é necessário que não haja nenhum ruído na comunicação. Só para você entender isso melhor,
Por exemplo, eu estou usando o microfone, estou emitindo uma palavra hoje, não existe nenhum fio, é um microfone sem fio, então há uma frequência, e você pode observar que o som está chegando a você. Da mesma forma, cada microfone que está aqui, ele tem uma frequência, e quando ele está bem equalizado, então naturalmente o som sai perfeito, a mensagem sai perfeita. Em outras palavras, não pode existir nenhum ruído. Imagina se o som aqui estivesse baixo, a equalização não estivesse boa, ok, tivesse um monte de ruídos, você teria muita dificuldade em me ouvir e de entender aquilo que nós estamos falando. Mas quando o som ele está muito bem equalizado, não existe ruído, a frequência está certinha e a equalização é muito boa, você nem precisa se esforçar para ouvir. Ok? Então, nós vamos notar que há uma frequência. Então vamos lá para um ponto importante. Você sabia que aqui neste local, ou em qualquer lugar, dependendo do local, imagina quando é via satélite então, você imagina quantas frequências, quantos sons estão sendo emitidos neste local, passam aqui, e você não consegue ver, você não consegue captar. Mas existe, por exemplo, se eu pegar um rádio, e eu ligar o rádio em uma frequência, você naturalmente vai ouvir alguma coisa, de um som que está sendo emitido. Então, isso é muito importante. Você imagina quantos sons estão passando aqui agora, neste exato momento. Tudo que precisa é ter um receptor que seja ligado na frequência correta. E se você põe ele na frequência correta, sem nenhum ruído, você vai ouvir claramente. Aí você imagina, nesse momento está passando aqui, por exemplo, se é uma rádio, se é uma emissora evangélica, os sons estão acontecendo, estão passando. Então são músicas e quem sabe 1, 2, 3 emissoras evangélicas está acontecendo, estão passando. Ao mesmo tempo, nós temos emissoras que são seculares. E outros sons estão passando aqui dentro, você pode ter certeza disso. Da mesma coisa é a questão do vídeo. Por exemplo, vou pedir para nossa equipe vir aqui me ajudar nisso. Nós temos uma televisão ali que está ligado exatamente nessa frequência. Eu tenho uma televisão de retorno ali. Mas se eu pegar aquela televisão e colocar uma antena, nós teremos, além de áudio, nós teremos o vídeo. O vídeo, ok? Porque a imagem está aqui. Então você pode ir mudando de canal e praticamente você vai notar que são várias imagens que estão aqui ao mesmo tempo. E você não consegue ver se não tiver um receptor e não tiver ali a televisão para que você possa enxergar. Se eu colocar um aparelho ali, um receptor que pega muitos canais, dezenas, centenas de canais, você vai notar que existem muitos vídeos aqui, mas muitos. Você não consegue enxergar com os olhos, mas a imagem está, o áudio está. E para você entender melhor, nós temos aqui uma câmera, que é, na verdade, eles vão colocar a imagem ali, que está emitindo uma imagem. Você pode observar que ela está emitindo a imagem e tem uma frequência. Nós temos aqui em cima da câmera, nós temos um link que joga lá. É uma frequência, ok, e que você está vendo na tela. Naturalmente você está vendo na tela. E eu vou até aproveitar para a gente fazer uma propaganda aqui do Projeto de Vida. Para você ter uma noção, eu estou mostrando
nessa câmera que, na verdade, está emitindo um sinal, um vídeo específico. E eu estou mostrando aqui o projeto de vida, o que vai acontecer no projeto de vida do dia 1º ao dia 12. Fica atento para você não perder nada. Aqui tem um azeite, que desde o primeiro culto, nós estamos consagrando esse azeite para o projeto de vida. O que é que nós vamos fazer durante os 12 dias? Quem quer 12 meses abençoados aí? Dá um sinal assim, diga glória a Deus, diga aleluia, aplauda o Senhor de toda a tua vida. Então nós vamos pegar este óleo, dia 1º, e nós ele está consagrado, nós vamos pegar o óleo, e eu vou colocar na primeira taça que representa o mês de janeiro. No dia 2 eu vou fazer a mesma coisa, a unção para o mês de janeiro já está aqui, a unção para a tua vida, para a tua casa, para a tua empresa, teus negócios, para a cura, para o milagre e assim por diante. Aí eu vou pegar o óleo e vou jogar na segunda taça no segundo dia, ok? Representando o mês de fevereiro. Da mesma forma eu vou fazer no terceiro dia, no mês de março, depois abril e assim por diante. Cada dia vai representar um mês. E todos os dias nós vamos orar pelo seu projeto de vida e cada dia nós vamos orar por um mês. Quando terminar os 12 dias, estiver cheio as 12 taças com a unção dos 12 meses, aí nós vamos unir esse óleo e nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar no vidrinho e vamos no domingo posterior, nós vamos entregar o óleo para você, uma bênção, uma unção, diga comigo, a unção para 12 meses de bênçãos. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Aí você vai usar este óleo conforme a direção que Deus te der para a unção. Mas vamos voltar à mensagem. Então você pode notar que nós temos aqui uma câmera que está emitindo um sinal de vídeo que você está recebendo aqui, você está enxergando nesta tela. Ok, muito obrigado. Vamos aplaudir de verdade? Agora, olha para mim e escuta isso. Presta atenção nisso. Aleluia. Glória a Deus. Presta bastante atenção nisso agora para algo importante. Olha que lindo, gente. Nós vamos entender que da mesma forma que eu falei de frequências de som e de vídeo, imagina de satélites então espalhados no mundo todo, que você não consegue ver a olho nu. Da mesma forma é na vida espiritual. Você pode ter certeza disso, que existem frequências nessa hora no sentido espiritual. E aí você precisa entender, você é o receptor, pode ter certeza disso. Agora Deus te deu uma coisa importante, chamado livre-arbítrio. É você quem vai ligar na frequência correta para receber aquilo que é bênção para a tua vida. E se você ligar na frequência errada, isso vai ser mal, vai ser maldição para a tua vida. Então nós vamos aprender hoje um pouquinho. Primeiro, qual é a frequência que nós devemos estar ligados? Paulo chama de unidade da fé. Nós precisamos verdadeiramente estarmos ligados na fé. Não tem como você estar ligado ao emissor, que é Deus, que traz uma mensagem, e que nós somos o receptor, se não existir fé. Não tem como realmente você estar ligado a Deus se não existir fé. A frequência é a fé. E como nós falamos que Deus é o emissor, é Deus quem transmite a mensagem, e nós somos o receptor, então nós precisamos de uma frequência, estar ligado em uma frequência única, que é a fé. Por isso o escritor de Hebreus diz assim: sem fé é o que, gente? Impossível agradar a Deus.
Não tem como alguém realmente estar ligado a Deus, estar numa sintonia com Deus, na frequência correta, se não for através da fé. Então a frequência é o quê? É exatamente a fé. Mas na fé, é necessário que nessa frequência seja eliminado ruídos, interferências. Então, no nosso relacionamento com Deus, na nossa intimidade com Deus, então há um processo, nessa frequência chamada fé, há um processo que nós devemos viver esse processo para que verdadeiramente nós estejamos na frequência correta, sem nenhum ruído, sem nenhuma interferência. Você pode ter certeza, enquanto eu estou trazendo a você uma palavra de ensinamento, ruídos estão acontecendo, interferências estão acontecendo, para tentar te impedir de receber a mensagem na sua clareza, na sua pureza. Você pode ter certeza disso. E, é lógico, existem códigos ou processos, ou mandamentos, para que a gente esteja nessa frequência sem ruídos, sem interferência. E o primeiro deles, eu poderia falar de um monte de coisas, mas vou resumir em alguns para você entender. São processos que nós devemos viver para que a gente possa eliminar toda interferência, todo ruído. Qual é o primeiro? O primeiro é o amor. O amor a quem? Primeiro o amor a Deus. O amor com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Deus se torna tudo na nossa vida. E nós devemos chegar à seguinte conclusão, que devemos amar a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Nós temos que ter uma visão muito clara. Nós temos que amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então ouça bem. Então, o primeiro ponto, o primeiro processo que eu devo viver nessa frequência da fé é o amor a Deus. Segundo, é o amor a si mesmo. Você tem que amar a si mesmo. Você tem que rejeitar da tua vida toda rejeição, toda inferioridade. Você precisa se amar. E significa o quê? Que você tem que entender que você é uma pessoa extremamente importante. Mesmo que as pessoas não te valorizem, o seu valor está acima de qualquer valor, de qualquer dinheiro, de qualquer riqueza deste mundo. A nossa vida foi paga por um alto e bom preço. Este preço foi o que, gente? O sangue de Jesus, a própria vida de Jesus. Se eu, na verdade, me amo, eu preciso me cuidar. Primeiro, eu preciso me cuidar da minha vida espiritual. Eu tenho que ter um cuidado da minha vida espiritual. Segundo, eu preciso me cuidar na vida emocional. Por isso o apóstolo Paulo diz que o que deve ocupar a nossa mente, para que a gente tenha paz, aquilo que é bom, que é honesto, que é puro, ok, e assim por diante, ele fala, tudo que é de bom é que deve ocupar a tua mente. Então estou cuidando, eu me amo, estou cuidando da minha vida emocional. Terceiro, eu preciso me cuidar da minha vida física. Se eu me amo, eu tenho que cuidar do meu corpo, porque eu habito nesse corpo. Você habita no teu corpo, e esse corpo, não se esqueça, também é templo do Espírito Santo. É templo de Deus aonde habita o Espírito Santo. Então eu tenho que me amar cuidando da minha vida espiritual, da minha vida emocional e da minha vida física. E terceiro, eu preciso amar o próximo. E não tem como alguém amar o próximo se não ama a si mesmo. Porque a Bíblia diz que a única forma de alguém amar o próximo é quando ama a si mesmo. Devemos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. E se eu quero eliminar ruídos na minha vida, interferências na minha vida, no meu relacionamento com Deus, eu tenho que amar a Deus, eu tenho que amar a mim mesmo, e eu tenho que amar o próximo como eu me amo.
Significa que eu não vou ser egoísta, o eu não vai estar no centro da minha vida, eu não vou ficar pensando apenas no meu umbigo. Eu, na verdade, preciso me amar e amar outras pessoas, fazer a outras pessoas aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Ok. O primeiro processo é o amor. O segundo processo é a obediência. Eu quero que você entenda, para eliminar ruídos na nossa vida, interferência no nosso relacionamento com Deus, a gente tem que obedecer, tem que receber a palavra e obedecer. Não é religião, não é religiosidade, é obediência. Não é sacrifício, é obediência. Deus diz que devemos, Deus diz, olha, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. A obediência é esse processo que nos ajuda a ter um relacionamento cada vez mais íntimo com Deus, sem interferência, como também o amor. Terceiro processo é a família. O terceiro processo é a família. O cuidado com a família. Cada um cumprindo o seu papel na família, eliminando as interferências, os ruídos do seu relacionamento com Deus, aonde a Bíblia diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Esse amor tem que ser real e verdadeiro, dando a sua vida pela sua esposa, como Cristo fez. A esposa, olha só, como é que uma esposa vai eliminar o ruído, a interferência do seu relacionamento com Deus, quando ela respeita o marido, está junto com o marido na visão, na missão. Então ela elimina ruídos. Vamos lá, e os pais? Neste processo, os pais devem ter autoridade sobre os filhos com amor, sem provocar a ira, dando limite aos filhos, orientando, disciplinando e dando amor aos filhos. E quanto aos filhos, o texto diz que eles devem honrar os pais. É o primeiro mandamento com promessa. Quer ter um relacionamento, um filho quer ter um relacionamento bem próximo de Deus, então ele tem que estar no processo de honrar os seus pais, mesmo que seja o pior pai do mundo. Mas isso vai gerar bênção para a vida dessa pessoa. Vamos lá. Obediência, amor, família. Agora vem um outro ponto importante. Finanças. Muitas vezes o nosso relacionamento com Deus tem interferências nas finanças. Por quê? Porque nós não honramos a Deus com toda a nossa fazenda. Nós não honramos a Deus com as primícias de nossas rendas. A comunicação está prejudicada. Por quê? Porque na verdade nós não trazemos todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E o Senhor diz, provai-me nisto. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção tal, para que advenha a maior abastança. E muitas vezes há ruídos nas finanças e a coisa não vai, não rompe. Vamos lá, um outro processo, que é o perdão. Quantas pessoas no seu relacionamento com Deus existem ruídos, interferências, por causa da incapacidade de perdoar. A pessoa está presa a alguma coisa e não consegue perdoar. Se ela não consegue perdoar, olha só o que Deus diz, que quando você perdoa, você é o que, gente? Perdoado. Então as interferências, essa incapacidade de perdoar, que deixa a pessoa amargurada, infeliz, deixa a pessoa numa situação complicada, essa interferência tem que ser eliminada, e a gente tem que aprender a perdoar.
para tirar os ruídos dessa frequência, desse relacionamento com Deus. Vamos lá. E um outro processo, eu poderia continuar falando de outros, mas eu não tenho tempo, que é a santidade. O que é a santidade? É se separar para Deus. É entender que nós não somos perfeitos. Eu não sou, você não é. Eu tenho os meus erros, as minhas falhas, você tem os seus erros, as suas falhas, nós não somos perfeitos. Mas o que a gente tem que fazer? É separar a nossa vida para Deus. Todos os dias, ir à cruz e procurar se santificar, se separar cada vez mais para Deus, eliminando os ruídos, as interferências que nos impedem de ter um relacionamento com Deus. Como o salmista diz, ele foi bem claro dizendo: Senhor, olha para dentro de mim, vê se há em mim algum caminho mau. Olha, Senhor, e me traz de volta. Então todos nós precisamos dessa santificação, sermos aperfeiçoados de uma forma especial. Então, de uma forma resumida, então vamos lá para o que Paulo diz que a gente tem que fazer para eliminar os ruídos. Coloca para mim o versículo de número 1, por favor, acompanhe comigo. Ele diz assim: olha, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. Olha a expressão que ele diz, eu, o preso do Senhor, está dizendo, eu estou preso a uma frequência. Eu não quero me desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Eu não quero perder a sintonia com meu Senhor. Eu, o preso do Senhor, está dizendo, eu quero eliminar todos os ruídos, todas as interferências, porque eu não quero perder a minha sintonia com meu Deus. Então está dizendo, rogo, pois, eu, o preso do Senhor, o quê? Que andeis como é digno da vocação que fosse chamado. Que a gente ande de uma forma digna, dentro da frequência, da sintonia que nós devemos ter com Deus e dentro do propósito de Deus para a nossa vida. Então eu e você devemos nos tornar presos de uma frequência que é a unidade da fé, que é a fé, que existem vários processos para eliminar os ruídos, como o amor, como a obediência, como o cuidado para com a família, como o perdão, como a realmente ser fiel em nossas finanças, honrando a Deus, como também a santificação. Nós precisamos viver intensamente o propósito, cada vez mais dentro dessa frequência, eliminando dia a dia os ruídos, para que a gente se aproxime cada vez mais de Deus. E a gente possa entender claramente o que Deus está falando para a gente, eliminando os ruídos, porque é muito simples. A pessoa muitas vezes está na frequência só quando é bênção. Quando é bênção, Deus vai te dar casa própria, Deus vai te curar, Deus vai resolver o seu problema, Deus vai mudar a sua história. A pessoa está nessa frequência, mas quando a frequência confronta, aí vem ruídos, vem interferências. Deveria ser o momento mais importante da nossa vida, é quando a gente é confrontado por Deus. Deus está trazendo uma palavra de confronto, para a gente ficar na frequência, ser um prisioneiro do relacionamento com Ele, da vida com Ele, do propósito dEle, dos pensamentos dEle para a nossa vida. Olha só, olha o que diz o versículo de número 2, ele diz assim, olha, como é que eu vou fazer isso? Ele diz, com toda humildade, com toda mansidão, com toda longanimidade, suportando aos outros em amor. Está dizendo, olha, se eu quero eliminar as interferências do meu relacionamento, da minha frequência com Deus, eu tenho que primeiro ser humilde, eu tenho que me submeter a Deus, a sua palavra. Segundo, eu preciso ser manso, tem que existir mansidão na minha vida. Terceiro, eu tenho que aprender a esperar, me colocar no tempo de Deus, não no meu tempo. Quarto, ele diz, olha, suportando. Ele está dizendo, olha, quando é que você suporta? Quando você compreende.
O grande problema das pessoas que não conseguem ser felizes é porque quer ser compreendida. Todas as vezes que você quer ser compreendido, você está pensando apenas em si mesmo. E é diferente quando você compreende a pessoa. Quando você compreende a pessoa, então é diferente, você vai ficar livre de muitas frustrações, porque você passa a compreender. E quando você passa a compreender, você passa a dar suporte para que haja uma mudança de vida, uma mudança de história. Mas se você quer ser compreendido, o que você tem para oferecer? Mas quando você compreende, você suporta, e você ajuda essa pessoa a mudar. E o mais incrível, quem muda em primeiro lugar é você. É diferente, é você que está mudando. Alguma coisa está acontecendo na tua vida e você vai se tornando cada vez mais ligado a uma frequência com Deus, sem ruído, sem interferência, suportando uns aos outros em amor. Vamos lá, mas não para por aí. Olha o que diz o versículo de número 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Está falando de unidade. O que faz a diferença na nossa vida é exatamente a unidade. Devemos estar unidos no mesmo Espírito. Imagina como igreja. E o vínculo da paz. O que faz a diferença na nossa vida é esse vínculo. Quando não existe paz, o vínculo está quebrado, a unidade cai por terra. Mas se existe paz nesse processo, eu estou eliminando as interferências, os ruídos, então eu passo a ter unidade no Espírito, tenho paz. E quando a paz, existe unidade. Se não existe paz, não existe unidade. E quanto mais há unidade do Espírito, é porque existe paz. E aí a coisa funciona diferente, a sintonia com Deus se torna muito maior, muito melhor. E a gente consegue ouvir a Deus de uma forma muito mais clara, mais simples, sem interferência, sem ruído. Vamos lá, mas não para por aí, olha o que diz o versículo de número 4. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só de vossa vocação. Há um só corpo, nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Nós precisamos estar na mesma frequência, no mesmo Espírito. Da forma que fomos chamados, não pode existir divisão no nosso meio. Começando na nossa casa, na nossa família, na igreja e assim por diante. Versículo 5, por favor, e olha só que coisa linda, olha o que ele diz claramente. Um só Senhor. Quem tem Jesus como Senhor da sua vida, diga glória a Deus. Uma só fé. Não existe outra fé, é uma só. É a nossa ligação com Deus. Todos nós em uma frequência só, que é a fé. E um só batismo. Não existe dois batismos. Às vezes a pessoa fala, pastor, será que eu tenho que batizar de novo? Porque eu servi a Jesus, eu me afastei. E será que eu tenho que batizar de novo? A pergunta sempre é, meu irmão, quando você batizou, você sabia o que estava fazendo? Não, pastor, eu tinha consciência do que estava fazendo. Então você não precisa batizar de novo. Você só precisa reconciliar-se com o Senhor. Agora, se você quando batizou, nem sabia o que estava fazendo, você não batizou, você tomou um banho de piscina, ou no rio. Então você tem que fazer agora de uma forma consciente. Vamos lá, versículo 6, olha que lindo, gente. Olha o que diz o versículo 6. Um só Deus. Diga aleluia. Um só Deus. E olha que coisa linda, Pai de todos. Eu tenho uma notícia para você, Deus é Pai, gente. Deus não é um carrasco aí de olho na gente, esperando que a gente erra, para Ele massacrar, pisar, castigar. Deus quer abraçar, Deus quer cuidar, Deus quer trazer de volta
para o caminho correto. Deus quer curar as feridas. Deus quer que essa pessoa viva na frequência, na sintonia com Ele, para uma vida plena, para uma vida vitoriosa. Um só Deus, um só Pai, o qual é sobre todos. Aleluia. Eu tenho notícia para você: Deus é por você. Eu vou repetir: Deus é por você. Deus é por você, é por todos e em todos. Resumindo, Deus não faz acepção de pessoas, mas na tua vida depende da frequência. Se há ruídos e interferências no teu relacionamento com Deus, entenda bem isso. Deus não faz acepção de pessoas, mas a tua vida depende da frequência. Como está a sua frequência, a sua sintonia com Deus? Está eliminando os ruídos, as interferências dia após dia? Por isso Jesus sabia disso. Ele fala numa linguagem que o ser humano pode entender. Como eu disse, há muitas frequências, muitas ondas sonoras de vídeo neste local, ok. Depende da sintonia onde você sintoniza. Por isso Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça. Ouça, esteja na frequência correta. Depois ele diz assim: olha, eu quero que você compre de mim colírio, para que você limpe os seus olhos, para que você veja. Então, resumindo, Jesus está dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, veja. Nós precisamos sintonizar na frequência correta. Nós precisamos, na verdade, eliminar os ruídos e ouvir a Deus e ver o que Deus está nos ensinando, o que Deus está falando conosco. Então, para você entender, e eu vou encerrar com isso, por favor, se coloque em pé. Presta atenção. Uma estação de rádio tem a estação de rádio que emite o sinal, emite alguma coisa, que vai para o transmissor, e o transmissor envia a mensagem, e as pessoas recebem um receptor, que é o rádio, que recebe a mensagem. Então vamos entender isso de uma forma especial. Deus é o grande emissor do universo. Deus emitiu uma mensagem de amor, de salvação, de mudança de história, de vida plena. Deus emitiu uma mensagem, Ele é o emissor. Quem transmite? Quem é o transmissor? É o Espírito Santo, que transmite de uma forma muito clara, a tal ponto que a mensagem que Ele transmite tem um nome. E qual é o nome? A mensagem, você pode notar que a mensagem de toda a Escritura, o centro dela tem um nome, e o nome é Jesus. Deus emite uma mensagem, o Espírito Santo transmite a mensagem, e essa mensagem é Jesus. Tudo que a gente precisa tomar posse é da mensagem da cruz, é tomar posse da vida de Cristo, como Paulo disse: eu preso, ele disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E nós somos o receptor. Cabe a cada um de nós darmos lugar pela fé, nessa frequência da fé, dar lugar ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, no processo do dia a dia da nossa vida, para que sejam eliminados os ruídos, todas as interferências que nos impedem de ter a presença de Deus, de contemplar a Deus, de contemplar a sua face, de sentir Ele conosco, de sentir sua presença, de sentir o seu amor, de deixar, na verdade, que nos leva, melhor dizendo, a entender o propósito e o projeto dEle para a nossa vida, os pensamentos dEle para a nossa vida. É eu e você que tomamos a decisão de eliminar os ruídos, as interferências, e cada vez mais o nosso relacionamento com Deus. Por isso Paulo diz: eu vou me aperfeiçoando até a volta dEle.
E as interferências no dia a dia da nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, elas vão caindo por terra. E Deus vai mudando a nossa história, a nossa vida, a nossa direção. Todos os dias nós precisamos ir à cruz. E ouça, da mesma forma que a mensagem está sendo transmitida aqui, no mundo espiritual algo está acontecendo. Há interferências acontecendo. Mas é você quem toma a decisão. E eu encerro com isso dizendo uma coisa. Muita coisa pode estar acontecendo agora, nesse exato momento, neste local. Interferências podem estar acontecendo. Mas só para você entender como que a coisa funciona. Se eu pegar 5 pessoas, colocando cada uma delas num corredor, e eu pedir para essas pessoas começarem a falar alguma coisa, se você está focado em uma, e você olha nos olhos dessa pessoa, olha nos lábios dela, mesmo que outros estejam falando, você está focado nessa pessoa, você vai notar que você vai entender o que ela está falando, você vai receber a mensagem. Mas se você tirar o foco dela, você vai se perder. É a mesma coisa, mensagens estão sendo transmitidas diariamente, que não tem nada a ver com Deus. No mundo espiritual coisas estão acontecendo. Eu não posso perder o foco de Deus, da fé e do processo para uma mudança de vida e de história, para que eu tenha um relacionamento, uma intimidade com o meu Deus e veja Deus presente. E aí nós vamos viver a unidade da fé, uma só fé, um só Espírito. Não vai ter divisão, todo mundo no propósito, num só propósito, vivendo essa frequência da fé e o projeto de Deus para a vida individual de cada um. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, libera hoje a ação do Teu Espírito na vida de todos hoje, que o Espírito Santo possa realmente falar ao coração de cada um, e que todos sejam na frequência certa, sem se afastar nem para a esquerda, nem para a direita, eliminando todos os ruídos, todas as interferências, em nome de Jesus.